Estamos voltando. Estamos voltando no canal UOL, a gente segue aqui no YouTube também, no canal até às 4 da tarde, com muitos bastidores, informações exclusivas aqui no De Primeira. Enquanto a gente vai tentando acertar quem é o próximo entrevistado do André Hernan no Zona Mista, vamos falar sobre o São Paulo. Porque essa relação com a Federação Paulista de Futebol criou uma grande polêmica por conta da arbitragem na semifinal do Campeonato Paulista, ganhou um novo capítulo. Depois de longuíssimas 2 semanas, a Federação Paulista resolveu responder o ofício que o São Paulo fez, reclamando bastante da arbitragem, aquele ofício que o São Paulo disse que, inclusive, poderia utilizar jogadores alternativos no Paulistão de 2026. Vamos ver qual foi a nota? A gente está vendo aí a reportagem do Danilo Lavieri, dizendo que a Federação Paulista admitiu o erro e a gente vai ver o que a Federação Paulista respondeu. A federação diz o seguinte, abre aspas, em relação ao lance do pênalti assinalado pelo árbitro de campo e referendado pelo VAR, embora seja um lance interpretativo, a Federação Paulista de Futebol entende que o árbitro de campo deveria ter sido chamado para realizar a revisão no VAR e que a marcação do pênalti foi equivocada, ou seja, a Federação Paulista admite que houve um erro na marcação do pênalti no Vitor Roque, que acabou sendo fundamental, sendo decisivo para a classificação do Palmeiras. Continua a nota. Informante frisar que Flávio Rodrigues de Souza e Rodrigo Guarizo do Amaral, que detêm os escudos FIFA, são íntegros e, assim como qualquer ser humano, sofrem a cada situação de equívocos causada. Erros, infelizmente, podem acontecer. Essa nota que foi assinada pelo presidente da Federação Paulista de Futebol, Reinaldo Carneiro Bastos, cita ainda o investimento feito pela federação para desenvolver arbitragem, 6,5 milhões de reais, e pede, mais uma vez, o presidente pede desculpas por ter citado o goleiro Rafael naquela ocasião, que fez lá uma jogada na saída de bola. Enfim, tudo isso está na nota da federação. Agora, eu quero entender com o André Hernan e com o PVC, o que São Paulo achou dessa resposta, Hernan? O São Paulo recebeu essa resposta e assim, o São Paulo não gostou. Primeiro assim, a demora, 2 semanas depois, você responde e você admite o erro. A entrevista do Reinaldo no Conselho Técnico, logo depois da partida, depois de já ter a final definida, o Reinaldo Carneiro Bastos tira o peso e foi quando ele cometeu aquele equívoco e falar do Rafael e depois ele pediu desculpas e reiterou as desculpas nessa nota. Ali, no entendimento do São Paulo, já era para a Federação Paulista assumir a culpa. Tanto que, no ofício que o São Paulo manda para a Federação, no dia seguinte, eles exigem que a Federação assuma o erro, que eles fizeram 2 semanas depois. E aí, quando eles assumem o erro agora, já com o Campeonato Paulista já no final, na véspera praticamente da decisão, o São Paulo ficou, assim, eles ficaram muito chateados, vamos usar a palavra, chateados. Mas assim, o negócio cantou lá do lado do Morumbi, porque assim, eles ficaram muito insatisfeitos, porque eles deveriam ter tido um timing diferente. O São Paulo entende que foi um erro grave contra a instituição. Não só atrapalha o planejamento de ter chegado a uma decisão e principalmente o planejamento financeiro, né, de premiação e tudo mais. Então, o São Paulo, obviamente, não vai responder. O São Paulo encerra o assunto. Até porque essa é uma resposta para o São Paulo. Acabou ali. A questão de jogar o Paulista do ano que vem com o Sub-20 não é uma decisão que está totalmente tomada. O São Paulo vai repensar, tem toda uma temporada. São Paulo virou essa página. São Paulo está pensando no esporte, na estreia, está pensando na fase de grupos da Libertadores, está pensando na Copa do Brasil, que vai ter, né, o sorteio ainda da próxima fase. Então, assim, morreu o assunto. Óbvio que no final da temporada, quando tiver o Paulista, eles vão tomar uma decisão. Não há um racha com a Federação Paulista, mas há uma cicatriz que está aberta ainda. Vamos lá. Federação, por que a Federação publicou a nota, divulgou o ofício 2 semanas depois? Porque a semana seguinte era na segunda-feira foi o jogo, na terça-feira veio a informação do VAR. O VAR avalizava a decisão do árbitro.
E a federação saiu do conselho técnico dizendo, ó, o áudio do VAR é esse, o lance é interpretativo. Na quinta-feira era a primeira final. Então, se você divulgasse na quarta-feira, segundo que na quarta-feira, na terça-feira foi que chegou o ofício do São Paulo. Sim. Né? Que a federação entendeu que foi um ofício num tom acima do que devia ter sido. Esse é o entendimento dentro da federação. Houve o jogo, esfriou a questão, veio a semana da discussão da eleição da CBF, que teve todo um envolvimento do Reinaldo Caldeiro Bastos por motivos óbvios, porque de opositor ao Reginaldo Rodrigues, ele virou vice-presidente do Reginaldo Rodrigues. Voltou-se para uma reunião, eu acho que está fora do prazo, mas independentemente disso, voltou-se para uma reunião com Patrício Lostó, diretor de árbitros argentino, Ednilson Corona, que é o segundo na hierarquia, com o Reinaldo Caldeiro Bastos e com o departamento de comunicação. E se chegou à conclusão de que, olha, é um lance interpretativo, o Patrício Lostó entende que é um lance interpretativo, por isso o ofício diz que o lance é interpretativo, mas que não adiantava brigar com os fatos de que 99,9% da opinião pública entende que foi erro. Então, a federação decidiu dizer, olha, de fato, lamentamos o que foi um erro de interpretação, o VAR deveria ter chamado. A federação também entende que o ofício inicial de São Paulo não tinha proposta. E até a comparação com o ofício do Palmeiras em 2018, quando houve o caso do Marcelo Aparecido de Souza, que deu o pênalti no Dudu e depois voltou atrás, provavelmente com ajuda externa, e o que o Palmeiras dizia, é preciso ter VAR, é preciso ter providências em relação a que o quarto árbitro possa se comunicar, ou seja, que o ofício do Palmeiras em 2018 foi propositivo e que esse do São Paulo não foi propositivo. Esse do São Paulo foi apenas uma grande reclamação. Independentemente disso, o que a federação propôs 2 semanas depois foi um armistício. Foi dizer, olha, de fato, está todo mundo dizendo que não foi pênalti? Não foi pênalti. Estamos de acordo. Foi um lamentável erro, a gente não queria que tivesse acontecido. A gente trabalha com arbitragem, com investimento em arbitragem pesado, a gente precisa de toda a contribuição que vocês deem para que a gente melhore o campeonato e para que não aconteça na próxima semifinal um erro desse tipo. Precisamos da sua ajuda. Foi esse o tom do que a federação tentou dar. Acho que o tiro saiu pela culatra, porque o São Paulo, o Hernan acabou de relatar, ficou furioso com o ofício. Indignado. Pela admissão de culpa 2 semanas depois. E a torcida do Palmeiras, se você andar na rua, vai dizer, pô, ele jogou toda a pressão para cima do Palmeiras 2 dias antes da final. Então, o tiro saiu, do ponto de vista da comunicação, o tiro saiu pela culatra. A intenção da federação foi, vamos fazer um armistício, eu não vou ficar aqui defendendo que foi pênalti, mesmo dizendo que foi um lance interpretativo, porque 99% das pessoas entendem que não foi pênalti. Até torcedores do Palmeiras, como o Marcos, por exemplo, entendem que não foi pênalti. Uhum. E o São Paulo esperava algum tipo de medida mais prática, como punição aos árbitros, por exemplo? E aqui a gente não está fazendo papel de justiceiro, não. Eu compreendo que os árbitros erram, inclusive acho que eles são o elo mais fraco aí dessa relação. A federação admitiu que eles erraram, não pode errar, claro que não, é uma decisão muito, muito séria, que tem consequências muito sérias, mas o São Paulo cobra algum tipo de punição para os árbitros? Não, o São Paulo não quer jogo mais sendo apitado pelo Flávio Rodrigues de Souza e pelo Rodrigo Guarizo no VAR, né? Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral. É um direito que o São Paulo tem. Porque a federação não coloca nenhum tipo de medida contra os árbitros, nem geladeira, algo nesse sentido. E na nota, se você pegar na nota, eles falam da integridade do árbitro, que o árbitro comete um equívoco. E em nenhum momento ele fala em erro, fala em equívoco, né, na nota. Eu tive a oportunidade de pegar o documento e ler o documento. E eles falam em equívoco, né? E protegem, na verdade, o árbitro, né? E lembrando que os árbitros são árbitros FIFA. Eu conheço o Flávio Rodrigues de Souza e o Flávio é um cara super preparado.
É um cara que se prepara fisicamente, é um cara que tem um staff que ele trabalha com preparadores físicos fora da Federação Paulista, é um cara que mora no interior, é um cara que está sempre estudando, está sempre se atualizando. É um profissional muito correto. Cometeu um erro, é verdade. Então a federação teve o cuidado de proteger os árbitros, mas o São Paulo não quer. O São Paulo não quer que apite mais. Olha só uma coisa, eu acho um erro. Acho que o São Paulo não tem esse direito. Acho que o São Paulo não tem esse direito. Uma parte da nota da federação era... PVC, eu tenho que ir pro break, mas na volta a gente continua. Pode ser? Pode. Então vamos pro intervalo rapidinho, a gente segue falando sobre o São Paulo, porque tem mercado da bola na volta também, que tá animado. A gente vai pro intervalo, a gente segue no YouTube, cola com a gente lá e já voltamos. Nenhum clube tem esse direito de dizer este árbitro não vai apitar meu jogo porque errou no ano passado. Eu tô aqui, acabei de abrir por um acaso, achava que era do Cídio. Você lembra que o Zé Assis Aragão marcou um gol contra o Santos em 1983. Alguém ouviu o que eu falei? Não. Falaram no meu ponto no mesmo segundo, PVC. Falaram no meu também aqui. Deixa pra lá. Eu vou falar Foi na alto. volta. Não. Falaram no meu... Vou falar na volta. Não, PVC... Vou falar na volta, beleza. Ai. Acontece, gente. Me falaram que o nosso entrevistado daqui já está ok. A gente vai só encerrar o assunto de São Paulo na volta. PVC, fala, a gente está te ouvindo, somos todos ouvidos. Não. Ele ficou bravo, Hernando. Não fiquei bravo, fiquei chateado só. PVC. Vamos fazer carinho no PVC. Não tô falando uma coisa, ninguém tá prestando atenção em mim, eu vou falar com quem? Sozinho, não. Ai, o pior é que realmente falaram no meu ponto. Sozinho eu falo no meu quarto, cara. Ele pegou as coisas dele e está indo embora, PVC? Não, tô indo embora, só guardando no meu Ele tá computador. guardando as coisas dele. Hernando, faz alguma coisa, Hernando. É que eu estou fechando aqui o meu entrevistado misterioso. Ah, entendi. Eu vim pegar um café, e é isso. Eu também vim. Ó, peguei aqui. Meu café. Falaram que os nossos próximos entrevistados estão ok. Vamos ver o que a galera tá falando aqui. Estão rindo da gente. Ailton Feitosa. Hernan, tem uma fofoca do Guedes de volta ao Palmeiras? Tem? Faz sentido? O Roger Guedes? Zero. Zero. Mesma coisa da fofoca do Emerson Royal. É só fofoca, então. Só fofoca. Quem tá aqui? Nunes Silva Alvinegro, ele diz, aqui no Brasil já vai ter um impedimento semiautomático. Deveria ter o juiz semiautomático. Vai ter no Brasileirão um impedimento semiautomático? Isso ficou definido? Não. Na final do Paulista. Final do Teve Paulista, na final do certo. Paulista. O Flávio Machado, PVC, eu estava te escutando. Eu sei. E o Bruno te mandou. Devo ter respeito por você, desculpe. É que no estúdio ninguém estava me escutando, eu parei de falar. É que cada um estava com o seu ponto. Que realmente falaram no meu ouvido na hora. Vamos pro Corinthians, depois a gente fala do mercado da bola do São Paulo, pode ser? Eu só contar a história do árbitro. Pode ser. Só contar a história do árbitro bem rapidinho. A história que ninguém estava ouvindo. Estava assim, que a audiência estava ouvindo. Estamos voltando em 10 segundos. Flávio por aqui, Cláudio Moraes, o Ronaldo Vicente, Paulo Ursão. Estamos voltando. Estamos de volta no canal UOL, hora de falar sobre o Corinthians. Eu já estou com meu cafezinho aqui, Deixa eu que eu acabei só de contar pegar. a história do árbitro. É verdade. PVC quer nos atualizar sobre a história que ele vai contar. Um dos pontos da nota da federação foi tentar proteger os árbitros para dizer, olha, teve um erro, mas os árbitros são honestos. Ninguém aqui é Edilson Pereira de Carvalho. Claro. Eu não acho, e você pode perfeitamente discordar de mim, que um clube tem o direito de vetar árbitro. Você pode até discutir na federação, será que é o melhor momento de escalar o cara de novo? Mas, por exemplo, vou dar um exemplo. O Zé Assis Aragão, você vai se lembrar que ele fez um gol para o Palmeiras contra o Santos. Fez um gol. Na final do Campeonato Paulista do ano seguinte, 84, quem apitou a decisão do Santos e Corinthians foi o José Assis Aragão. E o Santos foi campeão. Pô, o cara fez um gol. E sem contar que ele foi o árbitro de um título dividido. Não foi ele? Não. Não foi ele? Não, isso foi Armando Marques. Foi Armando Marques, verdade.
Então, cara, não é... O problema é a gente conseguir contribuir. O que no fundo está acontecendo é que está todo mundo jogando para a sua torcida. Que é o mesmo caso do Romário. Você joga para ganhar o seu e não para ganhar todo mundo. Esse é o grande problema. O Flávio Rodrigues de Souza tem que ser cuidado e melhorar para não errar na próxima, mas ele vai apitar. E mais, vou dizer outra coisa, ele vai apitar, se bobear, ele vai ser escalado na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, porque ele já foi escalado na Copa do Brasil depois do erro de Palmeiras e São Paulo. Foi. Sim. Né? E ele tem que continuar o trabalho dele, né, gente? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu posso contar um bastidor? Conta. Eu conversei com 2 árbitros da Federação Paulista, árbitros tops da Federação Paulista, sobre o lance do Flávio Rodrigues de Souza. E os 2 árbitros, são árbitros da elite do futebol paulista, não marcariam o pênalti. Não marcariam o pênalti que o Flávio marcou. Sim. 2 árbitros tops da federação não marcariam. Mas 99% das pessoas na que cidade foi um erro, já está posto, né? A A própria federação admite que foi um erro. A questão é a partir daí, né? Como melhorar a arbitragem, como melhorar todo esse sistema que envolve a arbitragem no Brasil. Bom, vamos falar do Corinthians, mas enquanto o pessoal vai se posicionando por aqui, André Hernan, quero saber do mercado da bola do São Paulo, hein? Eric, atacante, está indo para o Vitória, emprestado, está saindo do tricolor? Já está com a